Namaskar. Vamos hoje para a nossa oitava aula do Yoga Sutra, Sete Chaves do Yoga Sutra. Na verdade, tiveram algumas aulas que já eram, né, uma introdução ao Yoga Sutra. Então, se você está começando agora o estudo, é interessante que você vá ver lá as primeiras aulas, porque ela dá uma base, né, falando o que que é o Yoga Sutra, quem foi Patanjali, por que que a gente estuda isso aqui, qual é o principal objetivo desse estudo, né? Então, a gente vai começar cantando um, um mantra. Ah, pera. Então, para que o nosso estudo seja protegido, para que nós estejamos unidos e bem nutridos, saudáveis, para que nunca haja inimizade entre nós, para que o nosso conhecimento seja realizador para nós e todos à nossa volta, e para que nunca exista inimizade entre nós, entoamos o Shantipat, então atitude de mantra. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, entoamos o mantra para Patanjali. Om Vande Gurunam Charanarvinde Sandarshita Swatma Sukhavabodhe Nishreyase Jangalikaya Mane Samsara Hala Hala Moha Shantye Abahu Purushakaram Shankachakrasidharinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Oh. Então, na aula passada, a gente viu a terceira chave do Yoga Sutra, que fala sobre a coloração que a gente dá para as coisas, né? Eu sempre tenho falado também sobre o peso e a medida que a gente coloca naquilo que a gente vive, né? Nas situações que a gente vive. As coisas, o mundo, as situações, elas vão, continuar sendo como elas são. A grande diferença é o olhar que a gente tem sobre elas. E a grande diferença está em a gente conseguir transformar internamente a nossa visão em relação às coisas. Porque, ora, tá tudo bem, as coisas estão tranquilas, os boletos estão pagos, ora, pode acontecer que não, né? Eu tive uma experiência bem forte, né? E percebi muito isso, e foi muito, num momento muito intenso da minha vida, né? Quando agora vai fazer 12 anos atrás, né? Quando o meu filho tinha 5 meses, imagina um recém-nascido, eu comecei um tratamento de químio, né? E eu era uma pessoa que tinha muita era dvesha, que é a aversão à agulha, né? E de repente eu estava ali sendo picada todos os dias. Eu falei, nossa, naquela época eu pensei assim, nossa, eu tive que estudar 20 anos para passar por isso, né? Então, assim, esse estudo,
ele traz um preparo para a gente, sabe? Para as coisas que vão acontecer. Um dia eu perguntei para minha professora por que que a gente envelhecia, né? Por que que a gente, poxa, por que que a gente envelhece, né? O corpo é chamado de sharira, né? Aquilo que está sempre, aquilo que está putreficando. A descrição do corpo é aquilo que está putreficando. Aí eu perguntei para ela por que que a gente envelhece. Ela falou para a gente ter desapego, né? E a lição da aula passada, a chave da aula passada, em relação à coloração, realmente é esse, é esse vairagya, que é essa capacidade de soltar, de se desprender, de tirar o peso, de se distanciar, de ser mais observador em relação às coisas que estão acontecendo. É difícil isso, né? Porque ao mesmo tempo as coisas também pedem a nossa atitude, né? A gente faz ações no mundo, né? E daí como é que é esse negócio? Então, eu faço ou não faço? Né? Fica uma coisa assim, eu faço ou não faço? Né? E como eu disse na aula passada, realmente o que divide a gente no meio é a dúvida, né? Eu faço ou não faço é o que divide a gente no meio. É o que faz com que a gente fique naquele impasse. No Karma Yoga, que é o que Krishna ensina para Arjuna, ele fala: faz aquilo que deve ser feito por você. Na atitude de Karma Yoga, faça aquilo que deve ser feito por você e receba os resultados. Esse receba os resultados é o mais importante, porque a gente faz, a gente faz a ação, receber o resultado, porque o fazer para pessoas como nós, né, que estamos aqui estudando, que fazemos uma prática de asana mais forte, né, que a gente tem uma certa determinação, a gente tem disciplina. Então, para a gente, o fazer é muito fácil, na verdade, né? Para a maioria de nós, o fazer é mais fácil do que o aceitar o resultado da ação, né? Mas a gente pode, é quase como é quase como quem é mãe e quem vai ser pai vai saber que é quase como essa coisa de que para os filhos a gente faz as coisas e a gente vai ter que receber o resultado da ação, né? A gente recebe o resultado da ação. A gente olha às vezes para os nossos filhos, ou às vezes olha para alguém assim, a gente vê aonde a pessoa, é tão fácil ver o erro da outra pessoa, né? Enxergar, ver o que ela está fazendo e ver onde é que ela vai sofrer, né? E para os filhos é essa coisa, a gente faz o melhor que a gente pode fazer, mas tem uma hora que tem que soltar, né? Ele vai ter que lidar com as situações da vida, ele tem um jeito dele, né? A gente começa a perceber a filha, o filho tem um jeito. Quem tem mais de um filho ainda vê, um é de um jeito, o outro é do outro jeito. Claro que a gente, como pai, cuidador, a gente gostaria de fazer isso aqui, né? E de tirar todo o sofrimento que há em volta, mas não é possível. O resultado das tuas ações, ele vai cair de volta no teu colo, né? E isso, eu acho que é uma das coisas mais belas que tem no yoga, porque isso aí produz autorresponsabilidade. E isso faz também com que a gente saia desse lugar de julgamento, porque cada um vai ter, vai ter o seu resultado. Eu não preciso ser a polícia do mundo, né? O que faz as coisas se cumprirem no mundo. Eu posso relaxar. Eu estava uma vez na Índia com a minha amiga, daí a gente estava numa lojinha, assim, numa cidade lá em Gangotri, lá longe, longe, muito longe, no norte da Índia. Daí a gente estava numa lojinha, essas lojinhas da Índia que você não entra dentro da loja, né? Que é só um balcãozinho, assim. Era uma ruazinha
que você só caminha, não dava para andar de carro ali, era uma ruazinha com várias lojinhas e a gente fica do lado de fora da loja e tal. E o cara pegava umas miniaturas de deidade, assim, que vinha num plastiquinho, ele mostrava pra gente que ele queria vender pra gente, a gente estava escolhendo umas, assim. Daí ele pegava, abria e pegava o papel, e pegava o papel e jogava assim, na rua, né? E eu e minha amiga, a gente vendo aquilo ali, tipo, e via o cara jogava coisa na rua, eu falei, meu Deus, eu falei, Letícia, você tá vendo o que tá acontecendo aqui? O cara tá jogando na rua, né? E, cara, e as pessoas, assim, ó, tipo, ninguém tá ali pra vir e brigar com ele que jogou na rua, ou que não sei o quê. Daí depois, mais tarde, tinha uma pessoa, a gente viu uma pessoa que é paga para limpar a rua. Então, tipo, para eles aquilo ali é normal, entendeu? E não tem que ninguém ficar cuidando do outro, da vida do outro, né? Então a gente percebe muito isso, assim, que existe uma coisa de tipo, como o resultado da sua ação ela vai sentar no seu colo, é problema seu, entendeu? Eu não preciso ficar ali falando para o meu irmão determinada coisa. Ou, sabe, eu tenho que, mais o que eu tenho que fazer é cuidar do meu, é eu fazer o certo, eu seguir yamas e niyamas, e eu saber receber o resultado da ação, né? E fazer a ação o mais alinhado possível com o Dharma, né? Com aquilo que deve ser feito por mim. E nem sempre é possível, né? Às vezes a decisão que eu tomo, a ação que eu tenho que tomar é a menos ruim de todas as opções que eu tenho. Às vezes é assim. Diante da situação, aquilo ali eu achei que era o menos ruim, né? Então, quando a gente olha essas coisas com mais amplitude, quando a gente começa a abrir um pouco a mente, né, e ampliar um pouco o cenário, sair do eu, do meu, dos meus, da raiva, da ganância, da ilusão, da minha ilusão de que eu vou ser a pessoa que vai consertar o mundo ou que vou mudar a outra pessoa. Quando eu começo a ter uma visão mais ampla sobre isso, daí sim eu começo a ter mais vairagya, que é o desapego. Quando eu estou no lugar de que eu julgo, quando eu olho para o outro julgando, eu estou presa no meu próprio julgamento, porque aquilo volta para mim. A gente nem percebe, mas volta para a gente. Então, essa questão do colorir e do olhar é muito importante, de como a gente está vendo as coisas que estão acontecendo, porque isso é o que vai virar a chave para o caminho da autorrealização. Daí tem assim, a gente pode sempre pensar, assim, claro, quando a gente segue yamas e niyamas, quando a gente faz as coisas certinhas, quando a gente segue o Dharma e tal, 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 é claro que isso vai ser melhor para a nossa vida, né? A nossa vida vai ser mais calma, mais tranquila, não vai ter ninguém correndo atrás da gente, cobrando coisas, você não vai ser preso, não vai acontecer nada, nada nesse sentido, que é muito bom, né? Você viver uma vida mais tranquila, mais calma. Daí você atualmente vai ficando mais assertiva, mais objetiva, né? Você vai lidando com as situações de uma forma mais prática, e daí você sofre menos, daí você se embola menos nas tuas próprias questões, se embola menos, né? Mas esse não é o objetivo do yoga, tá? A gente tem que saber que isso é um efeito colateral do yoga, tá? Porque o que o yoga quer é a autorrealização, é esse lugar de. Ele quer que a gente alcance moksha, lembra lá dos quatro propósitos da vida humana: segurança, prazer, né? Artha, kama, dharma, que é seguir o propósito, e moksha, que é a libertação. E essa libertação no Vedanta, e aqui a gente está estudando Vedanta, na verdade, a luz, o Yoga Sutra, a luz do Vedanta, né? Ele vê moksha como uma libertação da mente, tá?
Então, o objetivo do yoga é ter essa capacidade de controlar a mente, para que a gente consiga viver a nossa verdadeira natureza, né? Então, lá nos 4 primeiros sutras ele fala isso. E enquanto a gente estiver se identificando com a mente, e uma mente cheia de conceitos, preconceitos, memórias, e daí ele vai falar de todas as coisas que acontecem na mente, quando a mente está ali, é, eu não consigo perceber a minha verdadeira natureza. A gente chegou até aqui com muitos conceitos, né, do que é bonito, do que é feio, né? E isso vai, e esse é um samskara humano, né? É um samskara terrestre, que é assim, o bonito então é nariz fino, é pele branca, ou cabelo liso, ou o que que é isso? Isso foi imposto. O magro, né? Então a gente tem que ver, porque isso nos aprisiona. É isso que faz a gente colorir as coisas da forma como a gente colore. E daí a gente se olha e daí não gosta de ver, porque o bonito é jovem, o bonito é sem celulite, o bonito é isso ou aquilo. Então, quando a gente encontra a nossa própria natureza, é quando a gente se reconhece e a gente consegue se alinhar com aquilo que a gente veio fazer aqui, com o nosso propósito, o nosso dharma, né? Os nossos deveres. O Dharma é os nossos deveres, que é o Dharma do médico é não deixar morrer. O Dharma do professor é ensinar. O Dharma do filho é respeitar os pais. O Dharma do filho é cuidar dos pais quando velhos. Então, os nossos deveres, o Dharma são os nossos deveres e o nosso propósito de vida. O que que a gente veio fazer? Qual que é a minha natureza? E como que eu vou fazer para poder expressar no mundo o meu potencial? E quando a gente se encaixa com isso, é muito bom, porque o tempo flui. Quando eu outro dia me dei conta, assim, né, de que não tem lugar que eu me sinta mais confortável do que neste lugar, aqui, dando aula. E daí, se a gente for ver, vai ver a história da pessoa, a pessoa, quando era pequena, brincava de dar aula, botava os amiguinhos tudo sentado, mandona, imagina que mandona que não era. Botava os amiguinhos sentados e dava aula. Então é legal, para a gente perceber também a nossa própria natureza, é legal a gente ver o que que a gente fazia na adolescência. Porque a adolescência é esse momento em que eu quero me separar dos meus pais, eu quero saber quem eu sou, né? É normal que isso aconteça. O respeito tem que existir sempre. O respeito está ali, mas essa separação, né, entre eu e os meus pares, eu e os meus amigos, isso é importante. Por isso que na primeira infância a gente tem que ensinar tudo bem direitinho, né, para na hora de a gente soltar ele poder ir, sabendo que são valores, né, sabendo que é correto, que não é correto, tá? E diz que todo esse, assim, para Patanjali, diz que todo esse conhecimento ele vem através da meditação ou da autoobservação, que é Sakshi, manter a consciência testemunha. Manter a consciência testemunha é quando eu estou fazendo as coisas também observar, e às vezes eu também falo assim, é como se você quisesse dar um passo para trás. Sempre que você vai tomar uma decisão, sempre que você vai assumir uma responsabilidade, sempre que você vai tomar, né, fazer uma escolha, dar um passo para trás e ver da onde essa escolha está vindo. Porque às vezes é o ego. Outro dia o meu irmão falou um negócio para mim que eu falei assim, não, não acredito que eu estou ouvindo isso. Daí eu pensei assim, não, eu vou segurar para mim o que eu acho dele nesse mesmo aspecto. Eu não vou falar para ele, porque tipo, não vai adiantar nada. Não vai ser legal. Não é legal ouvir o que ele falou para mim. Não vou falar igual para ele. Então, mas assim, anos atrás eu já ia estar devolvendo a mesma moeda, né? Mas assim, rapidamente eu iria devolver a mesma moeda. No outro dia até minha mãe veio para cá no final de semana e falou assim, "Mas você acredita que ele falou isso para mim?"
Eu nem falei para ele, porque, tipo, pra que que eu ia falar? Só vai ofender, só vai causar mais desavença. Então, mas como que eu consegui fazer isso? Observando da onde que viria a minha fala. Da onde que está vindo a tua fala? De que cor está vindo? Porque as cores, elas estão ligadas com os teus samskaras, que são as marcas, os registros, tudo que você viveu até aqui, que são os valores, que às vezes não são os teus valores, mas são valores que a tua família lhe passou. Que eu não estou dizendo que é bom ou ruim, porque vai depender da situação. Tudo vai depender da situação. E a beleza que eu percebo também no yoga é isso, que o yoga, ele amplia a visão. Não existe o certo e o errado, porque não existe nem inferno, nem céu, e nem ninguém para te julgar, para dizer o que que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer. Porque a responsabilidade dos seus atos vão sentar no seu colo. Então, às vezes, a ação que eu faço não é a mais adequada, não é a melhor que eu poderia ter feito. Eu percebo isso. Quando eu estou de olhos abertos, eu percebo isso. E quem sabe da próxima vez eu possa melhorar. Mas de qualquer forma, eu me responsabilizo por aquilo. Eu não me coloco no lugar de vítima do mundo, né? E isso é muito importante, a gente vê muita gente se colocando no lugar de vítima, né? Então, as cores pelas quais a gente está vendo a realidade, elas são um reflexo dos teus samskaras, que são as nossas impressões profundas. As impressões profundas que direcionam as nossas ações no mundo. Eu brinco quase como se fosse a gente estivesse num grande teatro da vida, e aqui tem um pano de fundo, sabe aquele, o backstage tem aquele pano de fundo do teatro. Eu tô aqui e os meus samskaras estão lá atrás. E daí, em cena, eu vou fazer não sei o quê, daí eu vou lá atrás e eu mudo de roupa, eu pego um acessório, eu pego um negócio e venho aqui para frente. Então, eu pego as coisas que estão lá atrás e venho aqui para frente. Quando a gente faz a meditação e quando a gente faz, e a gente aqui a gente utiliza a prática de asanas, de pranayama, para poder sentar e meditar, e a gente também utiliza a própria prática de asana e pranayama, como vinyasa, como uma técnica meditativa. E isso é muito bacana, e é muito importante que você tenha sakti, consciência testemunha, desperta na hora de fazer o asana, na hora de fazer a prática. Porque no corpo físico também ficam alojados nos músculos, dentro dos ossos, na pele. As nossas experiências ficam ali, as experiências vividas. Então, quando a gente, né, energia psíquica fica ali. Quando a gente está fazendo asana, a gente está fazendo posturas psicofísicas, tá? Então, quando a gente está durante a prática observando o que vai por trás da mente, então eu olho, porque às vezes vem uma emoção, às vezes eu percebo que o meu coração está apertado, ou o meu estômago está assim, ou a minha lombar está assada, né? A gente começa a perceber coisas, a gente começa a se conhecer. Então, através do corpo, observar a mente. Através da prática, observar como o corpo age, o que está transbordando dele, tá? Então, postura psicofísica. Às vezes eu faço um exercício, né, com os alunos que é tipo ficar assim com a cabeça para baixo, os ombros para baixo, o olhar para baixo e perguntar o que que você, né, fala uma palavra, o que você sente quando você está nessa postura.
E daí a pessoa vai falar, tristeza, cansaço, né? Vou desistir. Daí a gente coloca a pessoa em Samastiti, olhando para frente, corpo firme, peito aberto, abdômen para dentro, respiração. E daí a gente pergunta, agora como é que você se sente? Vocês podem fazer isso com os alunos de vocês, é muito legal para ensinar a questão do psicofísico da postura. Então, daí bota ele lá faz ele fazer assim, né? Tipo, barriga solta, os pés para fora, barriga solta, olhar para baixo. E depois faz ele ficar ali samastiti. E pede para ele perceber, ou falar palavras mesmo. Um exercício muito bacana para perceber como é. Porque daí quando a pessoa está ali, com a coluna ereta, o olhar à frente e tal, ela vai falar palavras tipo, eu posso, eu consigo, tá tudo certo, positivo e operante, e assim vai. Tá? Então, durante a prática, como a gente não tem muita paciência para sentar e meditar, né? E também não adianta ficar sentado se esforçando para meditar, porque a mente não é algo que a gente possa controlar, mas sim direcionar, né? Eu falei para vocês, ó, a mente é tão difícil de segurar quanto a, quanto o vento, né? Não dá para segurar o vento. A mente, quando já, ela é muito rápida, quando já viu, já foi, né? Então, como não dá para controlar, a gente tenta direcionar. E daí, esse direcionamento, então, durante a prática de posturas, a gente observa o que acontece por trás da mente. O que que tem ali atrás desse teu pano de fundo, né? O que que tem ali atrás? Vem um pensamento, sei lá, e as posturas também a gente tem que saber que as posturas também trazem, faz borbulhar samskara, faz borbulhar essas impressões, né? Assim, tipo, sai para fora. Porque se eu faço uma postura muito difícil, eu não consigo, daí vem toda a história do eu não consigo, eu sou uma derrotada, arararara. Ou vem toda uma coisa, se eu consigo, assim, eu consigo mesmo, eu sou muito foda, cara, porque eu sou bem melhor que a pessoa que está aqui do meu lado, né? Então começa a vir um monte de coisa, um monte de borbulhas e coisas que vão surgindo. Tudo bem, não faz mal, não é um momento de você ficar analisando e tentando corrigir, mas observando, olhando para isso. Como que eu sou quando eu consigo? Como que eu sou quando eu não consigo? E não fazer o pensamento Mercedes-Benz, né, que o Swami Dayananda fala, que passa uma Mercedes-Benz, daí você pensa, eu gosto de Mercedes-Benz, mas se eu tivesse dinheiro eu ia ter um outro carro, ou esse carro branco eu não gosto, e vai, a mente vai, foi embora, já foi embora de novamente. Não, observa, poxa, quando eu faço essa postura eu fico me achando, quando eu faço essa postura eu não fico me achando, e bota ali pro lado, e deixa ali, aprende também a soltar, é um treino, é um treino que a gente está fazendo. É a Abhyasa, que é o treino, e Vairagya. Abhyasa e Vairagya. Abhyasa, prática, Vairagya, o relaxar em relação ao resultado. Tá? Então, as ferramentas do yoga, que são asana, pranayama, yoga nidra, meditação, elas ajudam a você a reconhecer os seus samskaras, essas marcas e registros, essas impressões profundas que tem dentro de você. E às vezes, durante a prática, até a Patrícia falou essa semana, uma aluna minha chorou. Às vezes, durante a prática, acontecem liberações mesmo, né? E se um aluno chora, a única coisa que você fala para ele, você não toca nele, deixa ele na experiência. Só fala assim, pode chorar, pode soltar, né? É importante, porque você já viu, toda vez que alguém chora, vai um lá abraçar. Daí às vezes você às vezes você precisa chorar e não consegue mais, porque era feio, porque não pode, porque, né? É um grande problema. Fica muita pressão, né? Depressão é deep pressure, muita pressão interna.
E é também a depressão e esses problemas que estão acontecendo, muito problema de saúde mental, acontece porque as pessoas não estão conseguindo se conectar verdadeiramente uma com as outras e falar do fundo da alma. Existem muitos segredos internos que a gente segura, né? Então a gente tem que ter conexões profundas com amigos, com companheiros, onde a gente possa falar. Se a gente está procurando a nossa verdadeira natureza e eu não falo sobre as minhas questões com ninguém, como que eu vou encontrar também, né? Então, conversas profundas, olhar no olho, essas coisas são muito importantes para o ser humano que está perdendo, né, a conexão por conta disso aqui que a gente está fazendo, né? Antes a gente só gente se encontrando que a gente podia fazer uma coisa dessas, né? Tudo bem, a tecnologia, tudo é muito legal, é muito importante, mas a gente precisa dessa conexão mais interna, tanto com o outro como com a gente mesmo, e saber reconhecer e nomear os nossos sentimentos e emoções, para daí poder soltar. Porque vairagya, como eu já disse para vocês, que é o desapego, não é eu fazer assim, né? Tipo, tô segurando alguma coisa, eu tentar abrir a mão à força. O abrir a mão à força é tapas, é esforço sobre si próprio. Vairagya é um soltar, soltar. E esse soltar é soltar um conceito que está na sua mente e que às vezes é isso que está te fazendo sofrer. É uma ideação. É muito louco isso, tá? Então, tudo isso, o que a gente quer, né, para chegar nesse lugar de plenitude, para essa liberdade da mente, nesse moksha, a gente quer reduzir os kleshas que a gente falou na aula passada, que é a avidya, que é a ignorância de quem somos, da onde viemos e para onde vamos, a asmita, que é essa noção errada do eu exacerbado, né? O ego, que é como se fosse o ego, mas esse eu que é melhor que você, esse eu que quer mais do que você, né? Esse eu que sofre, está sofrendo mais do que você, vocês não estão vendo que eu estou sofrendo tanto, né? Essa noção errada do eu, que coloca o eu acima de todos, né? Quando a gente fala de uma escolha que é relacionada com o Dharma, é uma escolha baseada no Dharma, é uma escolha que eu faço, é uma escolha que eu faço que é boa para mim e para os outros, não só para mim. E daí também o que a gente deve reduzir para tirar essa coloração são os ragas e dveshas, que são os gostos e as aversões, né? Quando eu estou perto, eu gosto, quando eu estou perto, eu estou feliz, quando eu estou longe, eu fico triste, e daí, quando eu estou perto de alguma coisa que eu não gosto, eu sofro muito, e daí, se eu estou longe, dá tudo bem, mas daí, se eu estou longe daquela pessoa, tá tudo bem, daí a pessoa chega, acaba com o meu dia, é só uma pessoa, e você dando toda essa importância para ela. Uma vez a minha professora falou isso. Eu ia ter um evento que ia ter uma pessoa que eu estava com dificuldades grandes, assim. E eu falei, ai, professora, eu acho que eu não venho à noite, porque a pessoa também vem. Daí ela assim para mim, nossa, mas quanto poder você está dando para essa pessoa, né? Quanto valor, que cor você está colorindo, todas, né? É tão importante que você venha, mas você está colocando, porque a outra pessoa vem, você está colocando isso como maior. Quando ela falou quanto poder você está dando para outra pessoa, daí eu já decidi na hora que eu ia. Eu não vou dar poder coisa nenhuma. Como o ego era, né? E tudo é como a gente colore as coisas, né? Então, ragas e dveshas, esses gostos e aversões, a gente está o tempo todo. E enquanto a gente não olhar para isso com suavidade, né, e tentar observar isso, a gente vai ficar no
no kindergarten, no jardim de infância da espiritualidade, enquanto a gente estiver correndo só atrás dos gostos e dos prazeres, entende? Quer trabalhar águas e deixas? Vai para a Índia. Vai para a Índia. Daí você vai ver o que é trabalhar águas e deixas. Porque lá, meu Deus do céu, intenso. E também um dos kleshas é o Abhinavesha, que é o medo da morte, né? Quando a gente consegue lidar com esses kleshas, com mais, com essa capacidade de soltar as experiências, daí a gente consegue, dessa forma, ver as coisas passarem, porque tudo passa, né? E é como a vida, eu vejo muito assim, como se a gente estivesse flutuando, navegando num grande rio, e quando e tem no grande rio tem momentos que as margens são mais fechadas, ou às vezes é mais aberto, mais amplo, às vezes a água está mais movimentada, às vezes a água está mais calma, né? E a gente, o que tem que fazer quando a gente está descendo esse rio, a única coisa que a gente tem que fazer é botar a cabeça para fora e respirar. Mas às vezes, ao invés de fazer isso, quando a água está turbulenta e tem um monte de galho passando e as coisas acontecendo, ao invés de a gente botar a cabeça para fora, ou seja, diminuir a cor, a coloração das coisas que a gente está vendo, a gente, em vez de fazer isso, a gente se agarra nos galhos, vai batendo em tudo, vai entrando no olho do furacão, daí vai ficando mais confuso, dá uma confusão, e daí só fica uma coisa, né? Faz parte também, tudo bem se isso acontecer. O que é importante é a gente estar de olhos abertos e saber que não é aquilo, aquela situação, eu conseguir ou não conseguir determinada coisa, é aquilo que vai me fazer feliz, tá? Então, quando a gente pensa, quando a gente vê, né, isso acontecer, a gente vai suavizando. Quando a gente tira as cores, eu até anotei aqui na apostila, na página 9. Isso não significa que uma pessoa se torne inerte ou como um robô, quando a gente colore menos as coisas. Não significa que ela não, sem desfrutar a vida ou o mundo. Pelo contrário, significa que a coloração não está nos arrastando por nossos sentimentos, nossos sentidos. Os padrões de pensamento não são eliminados, mas têm a coloração atenuada, sem perder a sua potência. Eles perdem a potência, na verdade, né? Os padrões de pensamento não são eliminados, mas têm a coloração atenuada. Eles perdem a sua potência. Daí não fica aquela raiva, porque a raiva, a ira, a gente vai falar, tem três sentimentos que são de muita negatividade, que é a ira, a ganância e a ilusão. Tá? Ele coloca aqui. A ira, quando a ira vem, sai de baixo. Não deixe de se dominar. Porque quando ela vem, daí você pega todos os cursos, todas as aulas do satsanga, o curso de formação, os retiros que você já fez, a educação que teus pais te deram, tudo que você já estudou, rezou e tal, você joga na fogueira e você vai pra briga. Quando a ira toma conta. Então a gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Tem que tomar cuidado. Então ele coloca aqui, né, que testemunhar os seus pensamentos, ou ter essa consciência testemunha, que é Sakshi, testemunhar os seus pensamentos é um dos aspectos mais importantes da prática do yoga. Ou seja, Sakshi, consciência testemunha, é um dos aspectos mais importantes. Tá? E daí a gente entra na quarta lição, que é 20, que é uma fórmula para eliminar as 27 formas de negatividade.
É meio assim, tipo, nem se preocupa muito com isso, porque a gente não vai conseguir ver quais são essas 27. Mas a combinação dessas 27 são 3 vezes 3 vezes 3, tá? Os três são pensamento, fala e ação, tá? Pensamento, fala e ação. Que de acordo com o que a gente já estudou lá no Valor dos Valores, é Arjavan, que é ter né, para ter uma vida tranquila, uma mente calma, ser assertivo, criar menos confusão na vida, tenha um valor por Arjavan, que é ter pensamento, palavra e ação numa mesma linha, tá? Então, é pensamento, palavra e ação, a intensidade leve, média e intenso, e os sentimentos de ira, ganância e ilusão. Então, quando faz 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, que são as 27, que ele está falando aqui das 27 negatividades. Então, que também tem a ver, né? É o leve, o médio, o intenso, que também Patanjali fala. O samadhi está próximo para aqueles que querem. Mas tem aqueles que querem leve, tem aqueles que querem médio, aqueles que querem intenso. Né? E dos sentimentos também. Ali pode ser leve, médio e intenso. Então, uma junção dessa pensamento, fala e ação, leve, médio e intenso, ira, ganância e ilusão. Então, a ira é um sentimento, eu procurei no dicionário, tá? O que é ira? Ira é um sentimento intenso de ódio, de rancor. A pessoa é digerida, a razão é digerida e causa ofensa, um insulto, rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, a fúria, a cólera, a indignação. Isso eu tenho bastante. Pensa aí você, entre ira, ganância e ilusão, o que mais você tem? A ganância é a ânsia por ganhos exorbitantes, avidez, cobiça, cupidez, desejo exacerbado de ter ou de receber mais do que os outros. Isso é interessante, né? Porque mais, né, não é só receber bastante, é mais do que os outros, que é a ganância. E a ilusão é um erro de percepção ou de entendimento, é o engano dos sentidos ou da mente, a interpretação errônea. E daí também tem a ilusão como efeito artístico produzido por ilusionismo, né? Então parece uma coisa, mas não é. É uma ilusão. E essa ilusão a gente também tem aqui no nosso. Aqui a gente também vê as coisas assim, né? Às vezes tem coisas que a gente vê assim com óculos da ilusão, né? Tem ilusão de que daí a gente fica pensando, tem ilusão de que a gente vai conseguir mudar o outro, a gente tem a ilusão de que o outro, né? E a receita para aliviar todas essas 27 formas de negatividade, porque daí ele faz uma misturinha ali das coisas, é Vitarka Badane Pratipaksha Bhavanam. Eu adoro falar essa frase. Vitarka Badane Pratipaksha Bhavanam. E aqui nós temos a nossa aluna exemplar, que está sempre querendo vir aqui na minha frente quando eu estou trabalhando, né? Eu vou ler para vocês o Pratipaksha Bhavanam, que está aqui no Yoga Sutra da Glória, tá? Pratipaksha Bhavanam é o truque ensinado pela tradição védica para lidar com pensamentos opostos aos nossos valores. Qualquer pensamento pode tomar conta da nossa mente pela lei de associação de ideias. A ocorrência do pensamento não depende da nossa escolha, mas o que fazemos com ele, sim. Ó, a ocorrência do pensamento não depende de nossas escolhas, mas o que fazemos com ele, sim. Antes que ele se transforme em ação, porque a gente primeiro pensa, né? Seja ação física, oral ou mental, há algo que podemos fazer. Quando o pensamento não está de acordo com os nossos valores intelectuais, podemos evocar a ideia contrária e neutralizar o pensamento. Isso é chamado de Pratipakshavavanam.
Então, não é só assim, pegar, assim, ah, eu odeio uma pessoa, e agora eu vou amar a pessoa. Não é assim tão simples, né? Bom seria, né, se fosse. Não é assim tão simples. Mas é assim, ó, tem uma coisa aqui, Pratipaksha Bhavanam, é não ficar assim na coisa. Porque quanto mais a gente fica assim na coisa, mais a coisa cresce, mais energia eu tô colocando ali, mais intensidade. Mais impressões, mais samskaras, mais negatividade, mais peso, mais cor. Pratipaksha Bhavanam é fazer assim, ó, um pouquinho para o lado, pelo menos. Aliviar. Ir aliviando. E quem sabe um pouquinho mais para lá. E quem sabe um pouquinho mais para lá. Criando uma neutralidade. Trazendo uma neutralidade ou uma descoloração daquilo que está acontecendo. Tirando o peso. Só que antes de ele falar do Pratipattabhavanam, os outros dois sutras que vêm aí são os dos yamas e niyamas. Então, como é importante a gente estudar os yamas e niyamas, né? E daí a gente percebe que ela deita em cima da minha apostila, é uma graça, das coisas que eu estou lendo aqui para dar aula, né? Então, a receita é esse Sutra Pratipakshabhavanam. Esse é o sutra que vocês podem tentar olhar aí em algum lugar, estudar um pouco mais para tentar entender, né? E tem uma coisa, assim, daí quando a gente estuda yamas e yamas, não é assim que quando eu devo seguir yamas e yamas e eu devo manter e eu exijo e eu espero que os outros também façam isso, né? Não é assim, eu não menti, mas eu falo pro meu filho assim, vai lá embaixo e fala pro porteiro não sei o que lá, nananana, e fazer o meu filho mentir, né? Ou uma amiga. Ou sabe aquelas coisas de criança, assim, tipo, joga, vai lá, joga você a pedra. Duvido que você joga a pedra, né? Senão você é conivente. Conivência também tá errado. Também vai ter karma, também tem karma pala. O fruto da ação vai estar ali, né? Você também fez. Então, é não fazer aquilo que, né, de acordo com os yamas, é você não fazer e, ao mesmo tempo, também não aceitar que os outros façam, no sentido de você não aprovar, né, de você não estar em cima, você não, não apoiar, né, o que os outros façam é errado. Depois ele vem com outro sutra que também fala de Vitarka Badané, que fala pensamentos contrários do tipo que causam danos que a pessoa possa executar, levar alguém a executar ou permitir que outros executem, precedido por cobiça, raiva, confusão mental, podem ser pequenos, médios ou intensos. Seus resultados são sofrimento e ignorância infindáveis. Esse é o pensamento oposto. Então, na verdade, quando ele fala dessas 27 negatividades, ele está falando desse sutra, que é o 234, que é pensamentos contrários, então, né, fazer esse um vitarka badane, do tipo que causam danos, que a pessoa pode executar, levam alguém a executar ou permitir que outros executem, precedidos por cobiça, raiva, confusão, né, que são aqueles ali que eu falei, né? Ele colocou com outro nome, ira, ganância, ilusão, ou pode ser raiva, cobiça e confusão mental ou ilusão. Podem ser pequenos, médios ou intensos. Seus resultados
todas essas negatividades, eles têm como resultado sofrimento e ignorância infindáveis. Então, para isso, a gente tem que ter pensamentos opostos. Os resultados das ações causadas por pensamentos contrários aos seus valores intelectuais são sofrimento e ignorância sem fim. Somente quando esses pensamentos são observados e neutralizados por outros pensamentos, haverá aprendizado, maturidade e o fim dos sofrimentos. Então, esse Pratipaksha Bhavane é a chave do momento, né? Você poder olhar para as coisas, se você percebe que tem ali um padrão teu, que traz, né, ou ganância, ou ira, ou ilusão, você tentar trazer para o outro lado, tentar para tirar o foco, na verdade, é tirar o foco. O Vitarka, que não é, porque assim, aqui é pensamento contrário, mas não é exatamente pensamento contrário, porque não dá para ter pensamento contrário. Não dá para você ficar anos odiando uma coisa e de repente falar, não, agora eu amo. Não é assim. Tem um sutra que eu gosto muito de Patanjali, eu não lembro o número dele agora, mas depois eu posso ver, Babi depois me lembra, é, que é neutralidade perante o vício. Ele fala, eu sei, é Maitri Karuna Mudita Upekshanam Sukha Dukkha Punyam Punya Vishayanam Bhavanastati Taprasadanam. A professora tem que aproveitar quando ela sabe o sutra, né, para ficar aqui exaltando o ego. Mas é que eu acho muito lindo esse sutra que fala que eu tenha, é no primeiro, eu acho que é do primeiro capítulo, que eu tenha é, amizade, alegria perante a felicidade. Não, deixa eu ver se eu acho. Ó, é o Sutra 133. A Andressa me passou ali, ó. A consciência se purifica pelo cultivo de amizade diante a felicidade, compaixão diante da miséria, alegria diante da virtude e indiferença, que não é a melhor palavra, que é neutralidade perante o vício. Isso que eu fiz com o meu irmão do outro dia, né? Que eu falar, tipo, não, eu nem vou falar nada, deixar neutro, né? Falar, tá bom, beleza. Esse Sutra 133 é muito lindo. Tá? Então, e esse Sutra 233 é a receita. Quando surgirem pensamentos indesejáveis, esses podem neutralizar-se convivendo com seus opostos. Daí aqui na apostila tem um pouco mais, e vai falar um pouco mais, e daí na próxima aula a gente vê como fazer para ir na direção oposta. Quem sabe vocês leem essa parte, tá? Para a gente poder olhar mais na semana que vem, tá? E observar, né? O grande lance está a chave hoje, a boa notícia e o que a gente deve observar é manter consciência testemunha, observar como que a gente está colorindo as coisas na nossa vida, que cores que a gente está colocando, qual é o peso, qual a medida que a gente está colocando nas coisas, tá? E é uma vida, né? Porque tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis. Então a gente vai nas coisas que são mais fáceis, vai treinando mais, nas coisas que são difíceis, não se não se culpe tanto, tem tempo, sabe? A gente tem tempo nessa existência para fazer as coisas. Eu sei que o fogo no cabelo é uma coisa que acontece aqui entre todas nós, né? Eu vejo algumas de vocês com esse fogo no cabelo, e eu, quando vou estudar com a professora, também fico muito assim, né? Porque eu quero entender já, eu quero botar tudo em prática, porque eu quero essa autorrealização, eu quero uma mente mais livre, né? Eu quero
poder viver a vida mais leve, eu quero compreender a razão do meu viver, do meu existir, né? Eu quero entender aquilo que eu não consigo e eu quero preencher um vazio que eu tenho aqui dentro, né? Que às vezes ele fica mais claro, às vezes ele fica mais visível, né? Mais evidente, às vezes o vazio fica mais evidente, dependendo de onde eu estou, ou o que eu estou fazendo, e esse autoestudo que a gente faz aqui também é o estudo que a gente faz fazendo uma terapia, né, olhando para si, ou tendo essas conversas verdadeiras, essas conversas onde eu sei que a pessoa com a qual eu estou conversando não vai usar aquilo que eu falei contra mim, né? Às vezes os casais eles conversam profundamente, mas daí eles pegam aquilo que ele ouviu e usa contra a gente, né? E a gente também faz isso. Então a gente tem que, então o que que a gente faz? A gente cuida da nossa parte, né? Porque senão a conversa verdadeira começa a não existir mais, daí começa a existir uma distância entre nós. Começa a existir uma distância, essa distância e as diferenças se tornam tão grandes que os casais se separam. E daí não consegue mais existir conexão de conversa mesmo, porque a gente acabou utilizando aqueles segredos, aquelas coisas profundas que a pessoa falou pra gente. Então a gente tem que cuidar. Tem aquela frase, né, que Jesus falou, que é um cara muito sábio, que eu gosto muito dele, que é orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Então é isso, que é manter Sakshi, consciência, testemunha. Tá bom? Então, continue nas observações, se vocês quiserem falar lá no, no grupo, né? Trazer alguma pergunta, às vezes uma percepção que você tenha, tá? Pode trazer, a gente pode interagir mais por ali, tá? Hoje eu tenho que terminar bem na hora que eu tenho que pegar o meu lutador de jiu-jitsu na escola, para levar para a escola, tá? Na aula que vem a gente pode ficar um pouquinho mais, daí eu faço aquela sessão de perguntas e respostas, tá bom? Por enquanto, mantém esse sutra na cabeça, escreve em algum lugar, né? Vitarka Badane Pratipakshabhavanam, tá bom? E a gente junta as palmas das mãos em frente ao coração. Muito grato pela presença de vocês aqui ao vivo. Fecha os olhos, respira fundo, deixando tudo que se movimentou no seu campo mental, emocional, indo relaxar para dentro de você, cedendo, descendo, como se fosse sedimentos da água que vão se acalmando quando a água se acalma. E da mente, todo esse conhecimento vem descendo na direção do seu coração, em paz, entoamos o Shantipá. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Namastê, namastê. Uma linda tarde para vocês. Um beijo grande. Nos vemos em breve.